Glória a Jesus. Que bom estar aqui. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, oportunidade de estar na presença dEle. Não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. Você está feliz? Amém. Quero desejar agradecer a pastora Cineira, que nos confia esse microfone, onde temos o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Fique em pé no seu lugar. Estamos numa campanha de 7 sábados a respeito de Apocalipse, um livro um pouco difícil de entender, porque muitas coisas figurativas, mas sem dúvida alguma faz parte da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero que você abra no livro de Apocalipse, capítulo 22. É o último livro, o último capítulo. O irmão Val estava dando testemunho aqui a respeito do animal dele. É questão de fé, né, irmãos? Porque eu já passei por isso também com o animal que eu tinha. E gastando em veterinário também, nada adiantava. Aí um dia eu cheguei para Raquel e disse assim: vem cá. Estendi a mão, falei: Senhor, o Senhor manda estender a mão sobre os enfermos. Meu cão está enfermo. Falei: cura ele. E não é que o meu animal também foi curado? Então é questão de fé, irmãos, né? Muitas vezes alguém fala assim: que doideira, orar pelos animais. Irmão, a tua casa é abençoada, o teu animal faz parte da tua casa, ele também tem que ser abençoado. Amém? Quem achou Apocalipse capítulo 22? É o último livro, o último capítulo, né? É fácil, né? Versículo de número 18. Eu vou ler o 18 e o 19. Está escrito assim: portanto declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Versículo 19: se alguém tirar alguma palavra deste livro dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritos neste livro. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, continuamos diante da Tua presença santa e gloriosa. Quero Te agradecer pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra mais uma vez. E mais uma vez, Senhor, eu quero Te pedir que o Espírito de poder, de sabedoria, de conhecimento, de revelação, envolva toda a minha vida, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos nesta noite, para aprender e poder ensinar a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, é o terceiro sábado desta campanha a respeito do Apocalipse. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém, Senhor, amém. Pode tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje, pelo que me consta, é o terceiro sábado onde a pastora sentiu no coração de falar a respeito de Apocalipse. Apocalipse, como eu já disse, é um livro muito figurativo, tem muito significado. E por ter muito significado, existem algumas interpretações que algumas pessoas ao ler interpretam de uma forma e outra de outra. Na verdade, é um livro que quando a gente estuda ou faz uma teologia e vai estudar ele, ou tem estudos sobre Apocalipse, é um livro complicado de se entender, porque tem muita coisa que as pessoas levam ao pé da letra, mas o que está escrito em Apocalipse são coisas que representariam o que viria no futuro. Nós temos que entender que quem escreveu Apocalipse foi João, o evangelista João, o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos. Ele havia sido sofrido, ele havia sido jogado num tacho de óleo fervente, e mesmo assim Deus não permitiu que a morte o levasse, mas ele ficou com o corpo praticamente deformado, e ele não podendo ficar no meio do povo, levaram ele até essa ilha, e ali Deus, o nosso Deus, começou a revelar o Apocalipse para ele, começou a revelar
o livro, inclusive, Apocalipse se traduz também com o nome Livro das Revelações. E muitas vezes a gente lê coisas que João fala, que parece que não tem assim, vamos entender, não tem nexo o que ele fala, parece que é coisas difíceis. Então nós temos que, para você entender melhor Apocalipse, nós temos que entender quando que foi revelado, que ano que foi. Praticamente foi há quase 2000 anos atrás que foi revelado o Apocalipse. Então, tinha coisa que João não entendia. Nos dias de hoje, se eu falar para você assim, se alguém estiver perto de nós, durante o dia, e um avião passa sobre nós, e ninguém se assusta mais. Ninguém assusta, porque se alguém estiver do seu lado, ou nos dias de hoje, aí fora, na claridade, e passar um avião, a pessoa correr, se esconder, ai, o avião, você vai olhar para a pessoa, você vai falar, você está ficando louco? É apenas um avião, mas é um avião para nós que estamos em 2019. Então, não vamos temer, não temos medo. Só que a Bíblia diz que João estava lá quase 2000 anos atrás. E tem muitas coisas que João viu, querido, que ele não entendia o que era. Então nós temos que entender isso na palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente lê algumas coisas da palavra de Deus e a gente fala assim, não, mas coisa tão simples, não acreditou. Só que nós temos que ver a época que foi escrito, por que foi escrito. E Deus estava revelando para João, há quase 2000 anos atrás, o que ia acontecer nos dias de hoje e o que ainda vai acontecer em tempos futuros que ainda estamos aí para viver, se Deus assim permitir. Então, para nós hoje, ficar sabendo que um avião soltou uma bomba, que a tecnologia está avançada, para nós não tem dificuldade nenhuma. Ninguém assusta mais. Ninguém assusta, por exemplo, de você pegar a internet nos dias de hoje e você conversar com uma pessoa que está lá no Canadá, que está lá no Japão. Ninguém assusta. Mas na época de João, não tinha isso. Então nós temos que entender isso, irmãos. E entendendo isso, a palavra de Deus, por que eu li esses 2 versículos a respeito de Apocalipse, do último capítulo? Por que Deus revelou para João, mesmo sabendo que a Bíblia, ela não está num cronograma, né? Por exemplo, para que os irmãos entendam melhor nesta noite, nós, por exemplo, contamos de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, está num cronograma, está aí certinho. A Bíblia, os 66 livros da Bíblia, ela não está num cronograma, tem livro que aconteceu coisas, que você leu outro lá na frente, que aconteceu antes daquilo. Então a Bíblia não é num cronograma certo, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. Diga assim, o meu Deus, Ele é perfeito. E uma das perfeições que nós vemos nele nesta noite, de tantas que ele tem, é que apenas no último capítulo de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus, Ele escreve no versículos, 2 versículos que lemos assim: se alguém tirar alguma coisa da minha profecia, da minha palavra, e tirar dela, eu tirarei da sua vida. Se alguém também querer acrescentar alguma coisa além do que está na minha palavra, eu também acrescentarei sofrimento na vida dele. Por quê? Eu fiquei pensando, quando Deus falou comigo a esse respeito, eu fiquei analisando, meditando, eu falei, mas por que Deus escreveu esses 2 versículos? E comecei a falar com o Espírito de Deus, para que Ele revelasse ao meu coração, para que pudéssemos estar pregando nesta noite. Amados, o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Deus. Deus, Ele é o nosso Criador. E não tem ninguém melhor para conhecer a criatura do que o Criador. Não tem. Tem coisa que o Espírito de Deus traz na minha mente, por exemplo, nós temos muitas mamães aqui nesta noite. Mas a mamãe de primeira viagem, quando o bebezinho ali está recém-nascido, 1 mês, por exemplo, 30 dias, o bebê começa a chorar, dar aqueles berros, e parece que ele aumenta cada vez mais, parece que o fôlego dele vem mais, e ele berra, e ele chora. E eu já vi muita mamãe de primeira viagem entrar em desespero. Mas a mamãe é ruim? Não. O neném não fala. E a mamãe olha para o neném e ele entra num berreiro
terrível, e ela pega e chacoalha, e para, ai, bebezinho, e ai, não sei o que, mas o bebê não para. A mamãe muitas vezes entra, ela começa a chorar, até que muitas vezes a sogra, ou a mãe dela, vem ali, pega o nenê e fala, calma filha, calma. Irmão, mas mesmo sem saber falar, o bebê quando está chorando, o criador dele, que não é, o pai e a mãe foi apenas um instrumento. Foi apenas um instrumento. O criador daquela criança é o nosso Deus. Mesmo aquela criança não sabendo falar, só naquele choro, Deus entende e sabe o que aquela criança está pedindo. Esse é o nosso Deus que estamos pregando nesta noite. Então, Deus sabendo e conhecendo a criatura que Ele formou, que somos nós que estamos aqui nesta noite, ou você que nos vê, Ele é o nosso Criador. E aí Deus, sabendo da criação dele, sabendo de quem é o homem, quem é a mulher, o que ele é capaz de fazer, o que ele pode pensar e até onde ele ia chegar. Porque na verdade, muitas vezes nós falamos nas mensagens, irmão, surpreenda a Deus nesta noite, mas na realidade ninguém surpreende Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é soberano, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, Ele sabe como ia começar esse culto, e o culto está no meio dele, mas Deus já sabe como vai terminar esse culto. E nós não sabemos. Então Deus, sabendo da criatura que Ele fez, sabendo como é você, como somos nós, então Deus vem e escreve assim, olha, se alguém tirar alguma coisa da minha palavra, eu tirarei. Se alguém acrescentar, eu também acrescentarei sofrimento. Por que que Deus faz isso, irmão? Por que que Deus fez isso em Apocalipse 22, já no último capítulo da Bíblia? Porque Deus sabia que nós íamos chegar em 2019 e íamos estar vivendo o que diz esses versículos. Como assim, pastor? Pastora, a criatura que Ele fez. E aí, meu irmão, o que que acontece? Nós estamos vivendo nos dias de hoje, e vai piorar nesse sentido, de pessoas que querem, para ficar de boa com Deus, tirar alguma coisa da palavra de Deus, ou acrescentar. Porque na realidade o ser humano, o que que ele quer? Ele quer que a Bíblia, que a chamada profecia, que a palavra de Deus se enquadre em mim. É a realidade dos dias de hoje. Só que a Bíblia é a palavra de Deus. Em João 1, Deus está escrito assim, eu sou a palavra. Então a palavra de Deus, ela não tem que se enquadrar em mim. Pelo contrário, é eu, é você, é a igreja de Jesus que tem que se enquadrar na palavra de Deus. A pastora, agora de pouco, a pastora Cineira disse assim, há um tempo atrás aqui nesse altar, eu senti algo e disse assim, se você trouxer a primícia, eu abençoarei. E parece que ela terminou essa frase dizendo que teve muita gente abençoada. Ou eu entendi errado? Não, eu não entendi errado. Amém, irmãos? Teve muita gente abençoada ou não teve? Por quê? Porque você, em cima da palavra que a pastora Sinira deu, você se enquadrou na Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que traz no meu altar, ele vai poder tirar do meu altar o que ele precisa. É simples. Tem pessoas que ela diz assim, Senhor, eu quero ser abençoado, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser igual a pastora sempre fala, está prosperando, Deus traz na vida dela aquilo que ela precisa. O problema é que você não quer se enquadrar na Bíblia, que a Bíblia diz assim, trazei a primícia no meu altar. Mas aí, entramos no versículo que lemos de Apocalipse, que fala assim, não, pastora Sinira, não é bem assim. Porque aqui, olha, tem uma outra interpretação. Irmão, não tem outra interpretação. A palavra de Deus é a palavra de Deus e não tem conversa. Esse é o problema que está destruindo vidas. Esse é o problema que está destruindo pessoas. Esse é o problema que destrói igrejas. Esse é o problema que destrói vidas. Esse é o problema que leva a vida à morte. Esse é o problema que destrói nações. Por quê? Porque não querem seguir o que diz a palavra de Deus.
Porque quando eu sigo o que diz a palavra de Deus, o que ela está escrito, e eu faço baseado na palavra de Deus. Deus, Ele faz o que está na palavra dEle. Na palavra dEle está assim: vamos cumprir o que é as normas, as leis, o que está escrito. E eu te abençoarei. Quem daqui é abençoado? Diga amém. Eu já vou te contar um segredo. Sabe por que eu e você somos abençoados? Porque nós seguimos o que está na palavra de Deus. É simples o mundo espiritual, mas é um mundo verdadeiro, é um mundo fiel. Ele não foge, irmãos. Então a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser seguida. Quando eu estava meditando nesse texto, muitas vezes a gente faz contratos. Temos aqui empresários, pessoas que trabalham nessa área, que muitas vezes faz contratos, pessoas que vai lá ao cartório, faz alguma coisa, mas dependendo o contrato que você fez, muitas vezes você vai lá no meio, através do juiz, através do advogado, você consegue ainda acrescentar uma coisinha, eu não sei o nome certinho, né, nessa área, mas a pessoa consegue acrescentar alguma coisa, o juiz permite, a pessoa acrescenta aquilo, ou faz outro contrato. Irmão, a palavra de Deus não tem o que acrescentar, e muito menos o que tirar. Não tem. A palavra de Deus, o que ela fala e ela vive por ela e ela cumpre o que está nela. Mateus 24, 35, o que está escrito lá? Jesus, o próprio Filho de Deus, ele diz assim: passarão os céus e a terra. O final você sabe o que é. Mais forte, por favor. Passarão os céus e a terra. Nós sabemos da verdade, irmão. Jesus, irmão, ele não muda a palavra dele. A igreja não pode mudar. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus e não podemos ir, irmão, por qualquer tipo de vento. Porque o vento que eu digo, que tipo de vento? Eu vou sair daqui, eu vou sair dali, eu não vou mais. Irmão, segue a palavra de Deus. Se você seguir a palavra de Deus, ninguém segura a tua vida, ninguém segura esta igreja, ninguém segura esse ministério. É só seguir a palavra de Deus. Não tem conversa. O que está na palavra de Deus, Deus revelou para João, era coisas espantosas, coisas que até hoje nos causa espanto do que João viu. Lemos em Apocalipse sobre selos. Lemos em Apocalipse sobre o tocar das trombetas. Trombetas, pastor Francisco. Lemos em Apocalipse, por exemplo, sobre os cavaleiros que virão para destruir a terra futuramente. Cada um de uma cor e cada um um significado. O cavaleiro da fome, o cavaleiro da morte, se não me falha a memória. Então nós lemos várias coisas na Bíblia, e principalmente Apocalipse, como é a campanha. E se nós formos falar para as pessoas dizem assim: você não vê que isso é negócio para mim não, mas daí é negócio para boi dormir. É o que nós vimos nos dias de hoje. Imaginou separar alguém e diz assim: você sabia que existe 7 selos? Você sabia que vai sair uma besta do mar com 10 chifres na cabeça? Primeiro que quando você fala isso para alguém que não tem o conhecimento, que não tem o Espírito Santo, não tem o entendimento da palavra de Deus, na mente dela, como um dia eu pensei também, ela imagina o mar saindo um animal, tipo um dragão, sei lá, com 10 chifres na cabeça. Fala: que coisa horrível, pastor, que animal que é esse? E aí você começa a dizer ainda: não, mas o mar não é mar no sentido de água. Nesse texto que fala da besta surgindo do mar, o mar aqui é o povo. É o povo, é o ser humano, é nações. Chifre não é 10 chifres, igual tem na cabeça da vaca, do touro, 2, e vai ter um animal que vai ter mais 8, além dos 2 do touro, 2 da vaca. Não. Significa nações, reis. É aí que a pessoa vai falar assim: Mike, você está doido falando um negócio desse para mim? Porque as pessoas não acreditam.
Só que eu já vi essa história, irmão, conheço essa história. E vou relembrar você, você vai falar se é verdade ou não. Eu já vi essa história. Aqui na Bíblia. Não precisa abrir sua Bíblia agora para ganharmos tempo. Mas se a gente for lá em Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz que tinha um homem. Estava lá com a sua família. Cuidando dos seus filhos. Cuidando das suas noras. Cuidando do que ele tinha ali, do seu gado, da sua ovelha. E um dia esse homem estava num certo lugar e veio uma voz e disse para ele assim: ô Noé, preciso falar contigo, Noé. Fala, Senhor. E aí vem, Deus fala assim para ele, lá em Gênesis 6. Noé, se fosse nos dias de hoje, Deus falava assim: pega um papel, uma caneta que eu vou falar com você. E Deus disse assim: Noé, você vai construir para mim uma arca enorme. Ela vai ter que ter tantos metros de altura, tantos côvados de altura. E ela vai ter que ter tantos côvados ou metros de largura. E ela também vai ter que ter uma metragem enorme de comprimento, Noé. Faça tudo isso com repartições. Deus deu tudo a diretriz para Noé. Até aí, beleza. A Bíblia diz que Deus falou assim para ele: faça todas as repartições. Vai demorar alguns anos. Depois que ela estiver pronta, você entra na arca. Antes de você entrar na arca, você vai colocar casais de cada animal que eu te der. Você coloca dentro dessa arca. Até aí tudo bem, irmãos. E depois, não é? Termina ela, passa betume nela, para que a água não entre nela. Para que nada interfira nela. Nada prejudique quem está aí dentro. Faça uma porta nela, Noé. E no dia que você entrar e os animais entrar, essa porta, a trava dela não será por dentro, será por fora, porque eu, o Senhor, fecharei essa porta. E você não abrirá, Noé, enquanto eu não der ordem. Só eu abrirei essa porta, está escrito lá em Gênesis. Até aí, irmãos, beleza. Já é doideira, mas ainda é beleza. O problema é que Deus falou assim para Noé: quando você terminar tudo isso, Noé, você entra na arca. Aí vem a loucura. Eu mandarei água sobre a face da terra, que é o chamado dilúvio. É chamado o quê? Dilúvio. Eu mandarei o dilúvio. O que é o dilúvio? Quando chove, uma chuvinha fraca, porque quando é uma chuva trovão, ainda tem gente que tem medo até hoje, né? Quer entrar debaixo da cama, entrar debaixo da mesa, como se fosse resolver, mas não vai resolver nada. O trovão vai sair do mesmo jeito, né? Mas quando cai uma chuva fraquinha, alguém tem medo, irmão? Você já viu quando começa a fazer uns pinguinhos assim, ó? Tum, 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 tá lá no telhado, na calha da sua casa. Você já viu alguém correr? Se alguém correr, você tira sarro. Fala: que você está correndo? Da chuva? Que chuva, irmão? Muitas vezes a gente vê alguém com guarda-chuva e não está nem chovendo, a gente dá risada. A gente fala: ó, a chuva está lá em São Paulo, a pessoa já está com guarda-chuva aqui, está com medo. Ninguém assusta hoje com uma chuva pequena. Muitas vezes uma chuva torrencial nos causa medo, nos causa preocupação. E não está errado nesse sentido. Mas uma chuva pequena, ninguém assusta. Se tivesse chovendo aqui hoje, uma chuva normal, ninguém entraria em desespero. Ninguém chegaria do lado da pastora Sinir e falaria: pastora, deixa eu ficar aí perto da senhora, que está chovendo, pastor, está chovendo, está chovendo. Não, ninguém faria isso, irmão. Porque alguém tiraria sarro. A questão é que quando Deus falou isso para Noé, se você ler lá, a Bíblia lá em Gênesis 6 diz assim: e até aquele momento não chovia sobre a face da terra. Mas como que as plantas viviam, pastor? Um orvalho caía sobre a face da terra. E o orvalho era no tempo certo e era na posição certinha e mantinha as plantações. Porque o nosso Deus é perfeito. Diga assim: o meu Deus é perfeito. Amém? Então até aquele dia não havia chovido. Aí a Bíblia diz que Noé começou a construir a arca. Largura, altura, comprimento. E Noé, irmãos, na hora vaga dele, Noé saía para o povo e dizia assim: se arrependam, porque Deus trará um dilúvio e a terra vai acabar.
O povo olhava para Noé. Noé já tinha uma certa idade, irmão. O povo falava assim, ele pirou. Se ele tivesse morando em Araras, o povo dizia assim, leva ele para a clínica Saião, porque ele está ruim da cabeça. Noé já está velhinho, tadinho. Já não fala coisa com coisa. Alguém diria nos dias de hoje, ele está com Alzheimer, não fala nada com nada, ele está ruim, está ruim, está ruim. Não entendi, pastor. O povo falava que Noé também estava doido da cabeça. Chover? Nunca tinha chovido, Marco. Nunca tinha chovido. Eu pergunto para você. Se eu falo para alguém que não conhece Jesus hoje, das trombetas, você acha que eles vão me chamar de doido também ou não vão? Vão. Se eu falar dos cavaleiros, eu acho que é 4 cavaleiros, se não me falha a memória, que virá sobre a face da terra, você acha que eles não vão chamar eu de doido também ou não? Vão. O problema, meu irmão, é que Deus falou assim, eu trarei dilúvio sobre a face da terra. E eu fecharei a arca por fora, Noé. Porque se entende que Noé tinha um coração tão bom, que quando o povo começasse a morrer afogado, porque além de chover, irmão, que nunca tinha chovido, a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus abriu as profundezas da terra e começou a jorrar água, não só de cima, mas jorrar de baixo para cima. Como se fosse um poço, jorrava água de baixo para cima e água que vinha de cima para baixo. E aí o povo batia na arca e dizia, Noé, abre a arca. O coração de Noé era tão bom que ele queria abrir, mas Deus já havia dito, eu fecharei a arca, Noé. Chegará o tempo, irmão. Você que me ouve aqui, você que está me ouvindo na sua casa ou em qualquer lugar. Chegará o tempo que você vai dizer assim, vou na igreja Mananciais procurar aquela mulher que se diz a pastora Senira. Mas a porta já estará fechada. Não vai adiantar. Chegará o tempo. Chegará um sábado como hoje. Que muitos vão dizer assim, eu vou lá na igreja, ver o conjunto que tocou tão belo, ver as irmãs que apresentaram aqui, a jovenzinha que apresentou tão bela aqui na frente, hinos que tocam no nosso coração. Eu vou lá, mas a porta estará fechada. Pelo coração da pastora, pelo coração dos músicos, pelo meu coração que vos prega nesta noite. Talvez o meu coração diria assim, abre a porta, mas Deus vai dizer, a porta não se abre mais. Por quê? É a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Então hoje nós vemos pessoas que para dar um jeitinho, para ela ficar bom com Deus, para ela ficar boa com Deus, ela quer que a Bíblia se enquadre nela. Não vai se enquadrar em você, querido. Não vai. Com todo respeito às queridas irmãs que estão aqui nessa noite. Você já viu aqueles vídeos? Nos dias de hoje, tecnologia, você já viu aqueles vídeos que muitas vezes, eu não sei número, né? Mas a jovem, ela quer colocar uma calça nela e é 2, 3 números menor que o corpo dela. Aí fica ali. Dá vontade de pegar o vídeo e falar assim, não cabe. Não cabe em você. Usa a cabeça, não cabe. Irmão, é a mesma coisa a palavra de Deus. Como assim, pastor Francisco? Tem pessoas que querem fazer da palavra se enquadrar do jeito que ela é. Não vai dar certo, nunca vai entrar. Não vai dar certo, você vai brigar, você vai suar. Você vai suar. E quando você conseguir colocar, muitas vezes não vai botuar. Puxa a barriga. E se conseguir botuar, você vai sair assim, ó. Oi, pastor. Fala, Senhor, pastor. Tudo bem? Porque não dá certo. Vai chegar uma hora que vai estourar o botão. Ou o zíper vai abrir. Ou a calça vai partir a costura. Irmão, a Bíblia não vai se enquadrar na sua vida. É eu, é a minha, é a sua, é as nossas vidas que tem que se enquadrar na palavra de Deus.
Só assim nós vamos ser abençoados. Primeiro, irmão, que a palavra de Deus, quando Deus nos fez, nós que somos criatura dele, a palavra de Deus é um manual. Já ouvimos muitas vezes isso. Compramos televisão, geladeiras, celulares, que hoje está na moda. Compramos um monte de coisa. Compramos um veículo, todos eles têm manual. Tem gente que olha, por exemplo, vê. Esses dias eu vi um reclame, esqueci o nome do carro agora da Inglaterra lá, mas a gente vê, por exemplo, os lançamentos da Volvo, lançamento, esqueci o nome do carro agora, da Mercedes e outros. E a gente não entende. E ele veio o manual. E muitas vezes a gente, quando senta naquele carro, você fala, vou dar partida. Tem carro que não tem nem mais chave para você dar partida. Tem carro que você vai lá no botãozinho, o carro faz, que beleza. Até aí tudo bem. Você montou no carro, você deu partida. Esses dias eu vi um carro que a mulher chega atrás do carro para abrir o porta-mala. Ela não põe a chave, ela não aperta o botão. Não. Simplesmente ela pegou o pé, passou embaixo do carro, assim, ó, tchum, o carro destravou o porta-mala. E abriu o porta-mala. Não é aquele porta-mala que abre assim, não. Abriu lentamente. E a mulher colocou a compra dela ali de boa. Até aí vai bem. Mas quando você monta, fica atrás daquele volante. E você apertou o botão, abriu. Muitas vezes abre um painel no seu lado direito. Não é o painel do carro, onde está a velocidade, a rotação, não. Abre um painel ali perto do câmbio, que é automático também. E aí que é o problema. Porque você não leu o manual. E começa a surgir opções e mais opções. E se você apertar um daqueles botões errados, você pode ter prejuízo. Porque ele não vai fazer nada, ele tem uma tecnologia avançadíssima. É um carro que faz tudo sozinho. O carro dos sonhos de muitos, não vou falar mulher só não, de muitos homens e muitas mulheres. Aquele carro que você chega, aperta o botão, ele olha através da câmera e é como se ele dissesse assim para você, eu vou estacionar, não põe a mão em mim. E ele, o carro sozinho, ele vai virando, é o sonho de muitos irmãos e muitas irmãs. Ele vira e vai sozinho. Você está naquela SUV, né, que fala, né? Você está naquela SUV de 5, 7 lugares. É o sonho da família. Mas a hora que você ligou, acendeu tudo, ele surge o painel. Parece que o painel sai de dentro ali, daquele espaço ali na frente. Ele ergue aquela televisãozinha. Se teve algum culto que seja, eu lembro da tarde da bênção, o culto de quinta, o culto de sábado, a escola dominical, a célula. A senhora consegue lembrar algum culto que não foi lido a Bíblia? É difícil, não é? Irmão, olha como passa desapercebido. Só na Mananciais estamos há 8 anos. Eu fui criado na igreja, irmãos. Faz quase 46 anos que eu estou na igreja. Faz 46 anos que eu vou no culto. E praticamente 99% dos cultos que eu vou, o manual é lido. E toda vez que leio o manual, eu nunca canso de ouvir o manual da minha vida. Não canso. Por quê? Porque o manual, esse manual, ele não fica atrasado. Você comprou uma televisão há 10 anos atrás. Você comprou, por exemplo, um computador. Lembra do 366? Alguém lembra? Alguém vai dizer assim, pastor, não vou levantar a mão, não, só vou falar que eu estou meio velhinho. Lembra quando saiu o 566, o Pentium? Eu comprei um Pentium, eu lembro. Meu Deus, me senti o cara. Comprei um Pentium.
Nos dias de hoje, irmão, alguém tem um 366? Um Pentium 566? Alguém tem? Não tem. Por quê? Porque ele atrasou, ele ficou para trás. Alguém aqui fez datilografia? Levante a mão. Alguém fez? Então você é da minha época. Você lembra da máquina que você batia lá para fazer datilografia? Na maioria delas chamava Olivetti. Está lembrado ou não? Você vê alguma Olivetti nos dias de hoje? Não vê. Por quê? Ficou para trás. O manual dela ficou para trás. Mas o mais engraçado do nosso Deus, que Ele é tão perfeito, que os 66 livros do nosso manual nunca atrasou, nunca ficou para trás. Pelo contrário, a cada dia Ele é perfeito. A palavra de Deus. Por isso não adianta, igreja, nós queremos retirar alguma coisa da palavra de Deus. Não adianta. Ela é perfeita. Então, quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse, que João fala assim, eis que vi alguma coisa, era um animal. O que João estava vendo? Porque um avião hoje para mim e para você é coisa normal, igreja. Mas quando João viu o final dos tempos, eu não tenho medo em dizer que João teve visões de aviões. João teve visões de canhões. João teve visões de bomba. Mas para ele é algo sobrenatural, porque ele nunca tinha visto. Só que hoje não assusta mais isso para nós. Você quer ver uma outra coisa? Que o manual sempre é perfeito. E esse manual aqui, a santa palavra de Deus, nunca fica para trás, igreja. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas se eu abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, vai falar de duas testemunhas que estarão sobre a face da terra daqui a um tempo. E vão afrontar o anticristo. E o anticristo vai mandar matá-las. E lá em Apocalipse 11, versículos 6, 7, 8, mais ou menos ali está escrito assim. E essas duas testemunhas morrerão. E os seus corpos ficarão espalhados, jogados, numa praça em Jerusalém. E aí vem o que eu quero falar. Está escrito assim lá em Apocalipse 11. E todo, tribos, nações, povos, verão essas duas testemunhas. Elas vão estar mortas em Jerusalém. Mas quem ficar, porque eu não vou ficar aqui, eu não vou estar aqui, você vai? Então tá bom. Porque se você falar, vou ficar, eu vou falar, quer aceitar Jesus hoje? Então nós não vamos estar aqui na tribulação. Uma grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de desordem. Sabe o que vai acontecer? Daqui do Brasil, quem ficar aqui vai conseguir ver as duas testemunhas mortas, porque elas ficarão eu acho que é 3 dias e meio, elas ficarão com os corpos dela, está escrito lá em Apocalipse 11, lá em Jerusalém, na praça. Ficarão lá e todo mundo vai ver. Só que eu disse que João teve essa revelação há quase 2000 anos atrás. Como que eu consigo ver alguém lá em Israel hoje, ao vivo? Através do quê? Por favor, alguém me responda. Por favor, fala mais alto. Através da televisão. Através do nosso celular. Através do computador. Através do aparelhinho, que eu esqueci o nome, que o Renato está na mão lá. O tablet, obrigado. Através disso. Mas eu estou falando de uma revelação de quase 2000 anos atrás. Sabe por que o nosso manual não atrasa? Porque há 2000 anos atrás, Deus sabia que o celular que hoje temos, o tablet que hoje temos, teria tecnologia de ver alguém lá em Jerusalém ao vivo. Hoje eu vi uma notícia dizendo assim, nosso presidente, Jair Bolsonaro, está embarcando para Israel para pagar a visita do premier lá que veio na posse dele, e ele voltará somente quarta-feira para o Brasil. Durante toda a viagem dele, quando ele estiver em Israel, nós vamos vê-lo. Através do quê? Sinais, satélites. Deus sabia, irmão, que ia chegar esse dia. É um manual.
é o nosso manual, é a palavra de Deus. Nos dias de hoje, as pessoas não acreditam nesse manual. Nos dias de hoje, quando a gente vai ler, as pessoas dizem assim, isso daí ficou para trás. Nos dias de hoje, ninguém acredita nos selos. 2 testemunhas. Que testemunhas? Trombetas. Cavaleiros. Tem gente que diz assim, você quer ver? Eu tenho certeza, antes de eu perguntar que a resposta, eu sei que alguém aqui vai falar assim, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Pessoas dizem assim, o inferno é aqui, onde nós vivemos. Alguém já ouviu falar isso ou não? Oi. Só que se você ler Apocalipse 20, 21, 19, mais ou menos nesses capítulos, está escrito assim, além do inferno, eu, Senhor, mandarei aqueles que não tiveram eu nos seus corações e não prevaleceram no meu manual, eu mandarei no lago de fogo e enxofre, que é a última morte, que ninguém sairá mais de lá. Porque nós sabemos, irmãos, o nosso manual, a Bíblia diz o seguinte, se morrermos hoje com Cristo, nós vamos para o paraíso. Onde o senhor tem base para falar isso, pastor? Diz que Jesus estava sendo crucificado. E junto com ele mais 2 ladrões. Junto com ele, 2 ladrões, não mais 2 ladrões, porque Jesus não era ladrão. Junto com Jesus tinha 2 ladrões. Um dos nomes era Dimas, se não me fala a memória. Um disse assim, se tu és o Cristo, tira-nos daqui. Tira você daí, tira nós daqui. O outro, mais consciente, ele disse assim, Senhor, eu reconheço que tu és o Cristo, Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, praticamente virando para ele com dificuldade, disse assim para ele, eis que te respondo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a pessoa que não tem Jesus, não estou julgando, mas o manual diz o seguinte, a pessoa que não tem Jesus, ela partiu hoje. É o caso do mendigo e Lázaro. Lembra desse texto? Que Jesus contou essa parábola? Foi para um lugar de tormento, Seol, que também significa inferno. Tem muita gente que diz assim, é a última morada, pastor. Não. O último livro da Bíblia, Apocalipse, diz que não é a última morada. Nem para aqueles que foram salvos, que hoje estão no paraíso, também não será a última morada. O que Deus tem preparado para mim, para você, para nós que temos Jesus, é aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram. É o que Deus tem para mim e tem para você que me ouve aqui nessa noite. Mas em compensação, tem gente que fala assim, esses dias eu vi num programa, estou encerrando já, eu vi um programa que estava uma discussão, e algumas pessoas conhecedoras da Bíblia, por isso que aqui Deus fala assim, não tire nada e não acrescente nada. Porque se você tirar, eu tiro da sua vida. Se você acrescentar, eu também acrescento coisas ruins na sua vida. Siga o que está no manual, não tire nada, porque vai dar problema. Eu estava vendo um programa de discussão, de teologia, de professores, de pastores. E a discussão era o seguinte, alguns estudiosos diziam assim, o inferno vai ser lançado lá. Depois, eles até concordavam que ia para o lago de fogo e enxofre. Mas a tese que ele estava defendendo vai chegar um tempo que aquilo vai acabar. Acabou. Não vai haver mais o lago de fogo, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais corpo, acabou. E o outro lado dizia assim, nunca acabará. Porque a mesma Bíblia diz assim, é aonde o fogo nunca se apagará. Então o diabo hoje, irmãos, ele quer colocar coisas na palavra de Deus dizendo assim, mesmo que você for para o inferno, não tem problema. Porque vai chegar um dia que vai acabar. E tem gente que é tão louca, desculpa a expressão, tão louquinha, tão doidinho, que fala assim, então fica um pouquinho no inferno, logo acaba mesmo, e acabou tudo. Só que a mesma Bíblia diz que tem alguém que é o pai da mentira. Você sabe quem é ou não? Satanás. E ele sabe que o lago de fogo não vai ter fim, é eterno.
morte, pastor? A morte, querido. O manual diz que um dia Deus tirará a morte. E ela não vai reinar mais sobre o ser humano. Louco, pastor. Deus vai fazer isso? O mesmo Deus que usou Pedro, eu já encerro dizendo assim, o mesmo Deus que usou Pedro, para dizer para Ananias, Ananias, lá em Atos, tu vendeste a propriedade por isso, Pedro? Ananias, vendi. Tem certeza, Ananias? Sim, vendi por isso. Pedro falou assim, Ananias, dá uma olhadinha para trás, está vendo aqueles jovens ali na porta? Sim, Pedro, estou vendo. Pedro falou assim, são os que vão carregar o teu corpo, porque agora você vai morrer. Deus matou Ananias ou não matou? Matou. Passou algumas horas. Eis que a mulher de Ananias, por nome Safira, foi lá. Pedro, fala Safira, viste meu marido? Eu vi. Sabe onde ele está? Sei. Aonde? Posso perguntar um negocinho para você onde responder? Porque daqui a pouco você vai ver ele. Fica tranquilo, Safira. Em outras palavras, eu estava dizendo isso. Daqui a pouco você vai ver ele, você vai estar juntinho dele. Fica tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Safira. Fala, Pedro. Tu vendeu essa propriedade lá, Safira? Vendemos, eu e meu marido. Vendeste por esse tanto? Sim, mas eles estavam mentindo. A Bíblia diz que eles estavam mentindo. Sim. Pedro olhou e falou assim, tá vendo aqueles rapazes lá, Safira? Na porta? Tô, Pedro, o que tem eles? É os mesmos que carregou o corpo do teu marido, é o mesmo que vai carregar o teu corpo. Morre. Puf, caiu, morreu. Já foi. É o Deus da morte. Pastor, o senhor vem num culto de sábado, pastor. A igreja da pastora Sinina, uma igreja tão abençoada, pastor. Vai falar de morte, pastor. Sim. O Deus que eu prego é o Deus de morte. Mas se eu for lá para João, capítulo 11, também fala de um homem chamado Lázaro, que fazia 4 dias que ele estava morto, cheirava mal. Jesus chega e diz assim, tirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus faz uma oração antes. E depois que a pedra já tinha tirado do sepulcro de Lázaro, o Deus de morte de Ananias e Safira é o mesmo Deus que disse assim, Lázaro, vem para fora. Eu pergunto para a igreja, Lázaro reviveu ou não? Viveu. O Deus desse manual, ele é o Deus de morte, mas ele é o Deus de vida. E quando eu sigo esse manual, eu não tiro nada dele, eu não tiro nada, conforme Apocalipse 22, 17 e 18 que lemos ali. Sabe o que Deus estava querendo dizer para nós, está querendo dizer para nós hoje que estamos aqui, irmão, nessa noite de sábado? Deus está dizendo assim, filhos da igreja Mananciais das Águas, ou de outras denominações que estão aqui, ou que estão nos vendo. Se vocês seguiram o meu manual, que é a minha palavra, eu não tenho morte para vocês. Eu tenho vida. João 10:10. Vida e vida em abundância. É simples, irmão. É simples. Mas o mesmo Espírito que atuou em Gênesis 6, na época de Noé, é o mesmo espírito de enganação que atua nos dias de hoje. Você tem dúvida? Saia daqui, vai na tua casa, com a sua família que é mais próxima, que você tem liberdade. Diga para eles, você sabia o negócio dos selos, dos livros, das trombetas? Fiquei sabendo dos cavaleiros, cavaleiro da fome, da peste, da morte. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, você tem certeza que você foi na igreja ou você tomou umas? Deixa eu ver, tem uns que encostam a mão, né, mãe? Deixa eu ver se está com febre. Deixa eu ver. Não, você não está com febre. Onde você foi? Que negócio que é esse de cavaleiro? Eu já falei para você parar de ir atrás, com todo respeito, atrás daquela mulher. Aquela mulher endoidece os outros. Para de ir lá. É isso que vai ouvir, irmão. A Bíblia não fala, mas eu imagino que chegava para os filhos de Noé e dizia assim, seu pai está
Está fora? Por quê? Seu pai está falando que vai chover, cara. Nunca choveu. Mas choveu, irmão. Queridos, Jesus vai voltar e não tem conversa. O manual está aqui. Você tem um carrão, irmão. Você tem uma USV na sua mão de mais de 500 milhões de reais, mais de 500 mil reais na sua mão. Mas essa USV, Land Rover, lembrei do carro. Já viu esse carrinho, Land Rover? O mais baratinho deve custar uns 300 mil. É, pichincha. Para Deus, não para mim, para Deus. Eu vi um carro que ela lançou esses dias. Eu gostei, a gente ficou olhando o vídeo assim, né, Maico? Assim, nos... Aí de vez em quando parece que a gente tem que fazer assim, ó. Tá babando. Aquele carrão. Mas ele tem um manual. Que adianta, irmão, eu montar naquele carro? Que adianta eu montar no carro, levar o Ricardo. Ricardo, vamos dar uma volta na minha Land Rover. Ô pastor, pelo amor de Deus. Não, lá em São Paulo, filho. Fica tranquilo, monta aí, vamos embora. Vai levar o Maico? Ah não, o Maico tá meio chato, não vou levar não. Brincadeira, só para descontrair. Não, leva o Maico também. Se ele quiser convidar um amigo que está do lado dele, leva também. O carro é para 7 pessoas, o SUV. Montou todo mundo no carro. Faz a cena. Eu fechando a porta, fecha a porta, o outro fecha a porta, montou os 4 no carro. Dou partido, tá um calor. Deixa eu ligar o arzinho condicionado aqui, aquele arzinho digital. Quanto você quer, Ricardo? 17, tá bom? 17, beleza. Nós vai pela Bandeirante ou pela Anhanguera? Vamos pela Bandeirante, 120? Deixa eu programar aqui, 120. Não passa de 120. O computador não deixa o motor passar de 120. Eu já vi carros assim. Só que a Land Rover, esse carro que eu estou falando, essa marca, eles têm uma tecnologia muito mais avançada ainda. Aí montou os 4. Olha lá, o Ricardo, Maico, o irmão, pastor. Vamos para onde? São Paulo? Vocês querem ir para o Rio de Janeiro? Ubatuba? Vamos para Ubatuba. Beleza, vamos embora. Acho que ele já está dando uma indireta na Tyler, que ele quer ir para Ubatuba, hein, Tyler? Vamos embora para Ubatuba. Faz a cena na sua mente agora. 2 minutos parado. 3 minutos parado. Um dos 3 vai dizer assim, pastor, põe esse carro para funcionar. Não, ele já está funcionando, põe esse carro para andar. Eu vou falar assim para eles, eu não sei. Como não, pastor? O manual aí está tudo em inglês, eu não entendo inglês, rapaz. Não entendo nada aqui. E se eu não digitar aqui, ele não sai do lugar. Igreja, sabe por que a sua vida não sai do lugar? Sabe por que você que me ouve aqui hoje, ou você que está me vendo pela internet, sua vida não sai do lugar? Você não está atentando para o manual que o Criador fez para mim e para você. Simplesmente isso. O manual aqui é perfeito. Ele tem um manual desde quando você nasce. Até após a morte. Não é até a morte, não. Até após a morte o manual é completo. O manual ele é tão grande, tão belo, que ele diz assim, antes que você nascesse, eu já sei o teu nome. O manual, ele é tão completo, que o criador desse manual um dia chegou para Jó e diz assim, ei Jó, olha nas estrelas, Jó. Aquilo que você consegue ver, porque o olho humano você não vê todas as estrelas, nós não vemos. E Jó olha para as estrelas, simplesmente o criador desse manual fala para Jó assim, você sabia que eu sei cada uma pelo nome dela? Como assim, Senhor? Não, cada estrela tem um nome, está escrito lá no livro de Jó. Eu, Senhor, sei cada uma pelo nome dela. Muitas vezes os pais têm gêmeos, trigêmeos. Muitas vezes enganam, porque são tão perfeitos, tão próximos do outro que engana. Irmão,
Nós se enganamos com gêmeos, com trigêmeos. Deus não se engana com as estrelas do céu. Cada uma tem um nome. Deus chama cada uma pelo nome dela. Olha o manual de quem fez o manual. A capacidade que esse Deus tem. O Deus da Mananciais tem. Olha quem é o Deus que te chamou, querido. O manual. Ele diz assim. Se você criança, as crianças que estão lá na escolinha. No manual está escrito assim. Se você criança for ensinada a me adorar, a me glorificar, a me respeitar, serei contigo toda a tua vida sobre a face da terra e te abençoarei. O manual. Ele sobe um pouco o tom em Eclesiastes capítulo 12. Ele deixa de falar com as crianças, deixa de falar com os adolescentes. Mas lá em Eclesiastes 12, está escrito assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais não tenham neles contentamentos. Deus estava dizendo assim: jovem, eu conheço o que você vai ter em mente quando você tiver a sua juventude. O manual, ele vai para as pessoas mais idosas e diz praticamente a mesma coisa. Mas o manual não termina aí. O manual é tão perfeito que esse Criador, ele diz assim: eu te fiz, vou deixar você viver o tempo que eu quero. Alguns com 5, com 10, com 12, outros com 80, com 90, com 100. Está escrito já. Quantos anos eu vou viver, quantos anos você vai viver. Mas o manual não termina ali, irmão. Porque aonde o homem põe um ponto, Deus põe uma vírgula. O que significa isso? A história não acabou naquilo que o homem determina para você. O nosso Deus é o Deus de vírgula. O que é o Deus de vírgula? Quando ele coloca um ponto final, também ninguém faz mais nada. Mas o nosso Deus é o Deus que põe a vírgula. O nosso Deus, ele fala assim: eu te formei, eu te criei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Quantos anos você tem? Não responda. Tenho 20, pastor, tenho 40. Deus sabia que hoje, dia 30, obrigado. 30 de março de 2019, Deus sabia que existiria essa igreja Mananciais, que existiria uma mulher chamada Sinira, conhecida mais por pastora Sinira de Moraes. Deus sabia que essa igreja, esse salão seria construído aqui. Há muitos anos aqui era mato. Deus sabia que ia existir um salão aqui. Ia ter umas cadeiras brancas. Deus sabia quem ia sentar nessa cadeira. E que essas cadeiras estariam vazias. Deus sabia qual era a cor da roupa que o Ricardo viria nessa noite. Camiseta branca, calça jeans. Deus sabia. E o mesmo Deus que te criou, que me criou, que nos criou, ele diz assim: eu tenho algo melhor para a sua vida, que é após a morte, que é a eternidade comigo, porque eu sou um Criador generoso, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas eu te criei, não para você ficar no mundo e muito menos para você ir para o inferno. Eu te criei porque eu quero você comigo. Você é meu, diz o Senhor, você é minha, igreja. Eu quero você comigo na eternidade. Eu quero você comigo. Sabe por que muitos não irão? Porque não seguem o manual. Curva a tua cabeça, por favor. Espírito de Deus, a palavra que tu me deste nessa noite para pregar, eu preguei, Deus. Eu estou terminando de pregar, Espírito Santo. Como pastor, como servo teu, é uma gratidão pregar a tua bendita palavra. Senhor, meu Deus, o culto vai terminar daqui a pouco, Deus. Mas a nossa vida, temos uma eternidade para frente, Deus. E o manual diz que só há um jeito de eu entrar nessa eternidade, Jesus. E o único jeito é eu cumprir o que o manual diz, que é ter o Senhor no meu coração e não se afastar de ti.